A semelhança do Milei na reunião com os chefes de Estado do Mercosul foi muito parecida com o isolamento que o Bolsonaro teve na Europa naquela reunião com os chefes de Estados. Aproveite e veja essa comparação muito incrível. O presidente Lula caminhando também para compor, Santiago Penha, presidente do Paraguai, para compor essa foto final, essa despedida após um acordo histórico, como a própria Ursula von der Leyen também disse, né, Valdo, um acordo geracional. Então acho que o que a Ursula, até o Lula está aí agora numa conversa ali ao pé do ouvido com a Ursula von der Leyen, ela destacando, olha, a importância desse acordo para a Europa. A gente já destacou, mas é bom a gente repetir, o Donald Trump assumindo nos Estados Unidos, que pode apresentar mais dificuldades para as exportações europeias para os Estados Unidos. E tudo isso, segundo ela quis dizer, transforma esse momento num momento de você não só assinar o acordo agora, mas também para que os parlamentos ali, Parlamento Europeu... Nós continuamos aqui na cobertura do G20 em Roma, um G20 que foi marcado também pelo isolamento de Jair Bolsonaro. Quase nenhum encontro bilateral, pelo menos nenhum de grande porte. E, claro, cenas que mostraram esse constrangimento e esse deslocamento do presidente. Ele entrou na antessala do G20, não tinha com quem conversar, foi direto aos garçons, fez algumas piadas, inclusive sobre futebol, mas nem os garçons entenderam as piadas. Enquanto os demais líderes conversavam sobre o futuro da humanidade, medidas concretas para lidar com a pandemia, Jair Bolsonaro tentava vender um país que simplesmente não existia. Guedinho detona aí o secretário de Segurança do Tarcísio, que não tem mais condições de comandar aí a polícia do estado de São Paulo. Confira aí toda a repercussão. A gente não tem mais condições de continuar à frente da Secretaria de Segurança Pública. Derrite não tem estatura para ser secretário. A política do que eu chamo do tô nem aí mostrou-se danosa, em primeiro lugar para o cidadão, para as vítimas, e em segundo lugar politicamente para o próprio governador Tarcísio. Então agora é muito difícil, com o Derrite à frente, você acertar, ajeitar essa situação, porque o estrago que ele fez foi muito grande. O Derrite está tentando destruir a ouvidoria da Polícia Militar, que é um dos grandes, eu diria até não é uma inovação, mas é uma das que melhores funcionam. Quantas vezes aqui a gente viu barbaridades cometidas por policiais e o ouvidor faz um discurso que até surpreende, porque ele tem independência, ele tem mandato, ele é escolhido por um conselho da sociedade civil muito ligado a direitos humanos. O Derrite está tentando fazer uma ouvidoria subordinada a ele, ou seja, não é uma ouvidoria, é para não ouvir. Então, toda instituição tem a cultura e tem a subcultura, né? A cultura é a lei, a legalista, né? A polícia dentro da lei. E nas polícias brasileiras, São Paulo não é uma exceção, você tem a subcultura do tiro, porrada e bomba, bandido bom e bandido morto, a polícia prende, a justiça solta, a justiça não serve para nada. O Derrite simboliza essa subcultura. E não tem como ele voltar atrás. Não tem como ele voltar atrás. Além de todos os problemas que o Derrite representa. O Derrite está em campanha, ou para governador ou para senador. Ele passa o dia, segundo relatos que eu tive, recebendo prefeitos, vereadores e cuidando muito pouco da Secretaria de Segurança. E ele nem pode recuar, porque esse discurso dele rende frutos eleitorais. Então, é o palanque dele. Ele sabe que se ele recuar, ele não tem chances, ou pouca chance de se eleger, ele tem planos eleitorais. O Derrite é a face, a cara dessa crise, concordo com você. O problema agora é o Derrite. O que fazer com o Derrite? O Derrite hoje é um secretário com menos poder do que ele tinha ontem. O Derrite estava muito próximo ao governador Tarcísio. O Tarcísio estava ouvindo demais o Derrite, mais até do que ouvindo o Kassab. Mas o Derrite é um problema para o Tarcísio também, porque entendendo isso que a gente está falando, ele foi a Brasília essa semana, se reuniu com a bancada da bala para mostrar que ele tem apoio político desse segmento mais radical. Isso, ele representa então ele empareda também. O Derrite esvaziado, agora a gente tem que ver como é que fica o Derrite esvaziado, como é que vão juntar os cacos. É um secretário que não tem apoio dentro da corporação, do oficialato, não tem apoio, nem teria apoio da Polícia Civil, jogou o tempo inteiro para tentar desmoralizar a Polícia Civil e dar poderes de investigação inconstitucionalmente à Polícia Militar. Então,
derrite agora se torna um problema para o governador Tarcísio, que nestes últimos dias se afastou bastante, pelo menos nas declarações e na força que a corregedoria está tendo. Em resumo, a Polícia Militar de São Paulo não merece o derrite. Simone Tebet. Vocês não têm noção, e eu já me emocionei muito nessa vida, mas vocês não têm noção da emoção que eu estou sentindo neste momento. Eu acho que eu já vi esse filme. Na realidade, presidente, não é nem filme, é uma temporada, porque são várias temporadas com vários capítulos. Capítulos não, como é que chama? Episódios. A primeira temporada, presidente, começou quando em 2005 eu eleita prefeita, fui chamada pelo então governador Zeca do PT para ir para os Estados Unidos lutar contra a China, a Rússia, por uma fábrica de celulose para Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul. Quis o destino, meu pai no Senado e o senhor como ministro da Fazenda, que gostava do Brasil, que nós pudéssemos mudar uma medida provisória para atender os interesses da fábrica na importação, para ganharmos a competição. E com isso nós trouxemos, em 2009, a primeira e maior fábrica do mundo de celulose em Três Lagoas, da Votorantim, que hoje é adquirida pela Suzano Davi. Portanto, em seu nome, do Beto, eu cumprimento toda a equipe de direção. Presidente, aquela medida provisória do bem, um dia eu vou contar essa história, foi feita na coxa. E ela foi decisiva, porque a equipe falou que precisava mudar na medida provisória, e o seu ministro atendeu imediatamente, colocou em votação, porque já estava no plenário votando, e o resto é história. A primeira temporada teve final feliz. Não se contentando com isso, quando viram que esta é a região melhor do mundo para se plantar eucalipto, um grupo concorrente resolveu construir a outra, que seria a maior fábrica do mundo de celulose. E ela aconteceu. Em seguida, isso no governo da presidente Dilma. Numa concorrência mais do que leal, porque é isso que nós queremos para o Brasil, iniciativa privada concorrendo a favor do Brasil e não falando mal do Brasil. O que aconteceu? A Suzano bancou a aposta e falou, eu não vou ficar para trás. E produziu a segunda linha. E agora, hoje, aqui, construindo esta que é a terceira ou quarta temporada dessa história, que eu não perdi as contas, nós estamos inaugurando esta fábrica, que é uma verdadeira revolução para essa região. Nós vamos mudar o nome do estado, quem sabe, para o estado da celulose, porque aqui é o Vale Mundial da Celulose. Mas, presidente, eu gostaria de dizer que o senhor tem mania de dizer que o senhor tem sorte. Me desculpe, mas o senhor tem mais do que sorte. Além de amar o Brasil e o povo brasileiro, e saber montar uma equipe, o senhor tem a capacidade e a visão de reconhecer. E aqui vai um agradecimento à iniciativa privada, fazendo um parênteses aqui. O verdadeiro mercado, os verdadeiros agentes econômicos são a agricultura familiar, o pequeno, médio e grande agricultor, a pecuária, né, o comerciante, o servidor que presta serviço e essa iniciativa privada que investe e acredita no Brasil. Eu não posso acreditar, presidente, que numa terra em que se plantando tudo dá, tendo os maiores mananciais de água doce do mundo, tendo investimentos públicos e privados andando no Brasil, e estando com a menor taxa de desemprego da história e a maior taxa de ocupação da história, tendo tirado 3 milhões de pessoas da extrema pobreza. Tem noção do que é isso? Gente que está tomando café da manhã, almoçando e jantando todo dia, porque o governo do presidente Lula conseguiu dar dignidade para essas pessoas. Um governo que coloca 8 milhões de pessoas, tira da pobreza, que agora saiu, e aí é do meu coração como professora, tirou 3 milhões de jovens da condição de nem estudar nem trabalhar, graças inclusive ao seu pé de meia. Eu não posso acreditar, num governo bem avaliado como este, que o tal do mercado avalie em 90% o seu governo como ruim. Isto não é imparcialidade, isso é jogar contra o país. E quem joga contra o país quer ajudar a afundar o país. E nós não vamos deixar, graças ao setor privado, ao setor do agronegócio, ao setor do comércio, da indústria, bem comandada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Eu finalizo a minha fala pedindo desculpa, presidente, mas essa é a minha terra, não podia deixar de falar um pouquinho, mas apenas para dizer o seguinte, eu vou concordar com o senhor, não é só trabalho e amor ao país. O senhor é muito pé quente para Mato Grosso do Sul. O senhor trouxe a primeira fábrica de celulose, depois a segunda linha, nós estamos na terceira e ainda no seu governo iremos inaugurar uma lá na região, aqui na região do Bolsão. Portanto, presidente, eu falo por Mato Grosso do Sul. Se precisar de um Lula 4, o senhor vai ser eleito para ajudar Mato Grosso do Sul. Muito obrigada.